Eu sou o Pedro Leão, apresentador dos telejornais da Record News. Gustavo, os ministros reconheceram as gravidades das delações da Odebrecht, mas ignoraram na hora da votação. Boa noite para você. Boa noite, Marcela. Boa noite, Tainá. Olha, hoje vamos abordar um assunto polêmico. Olá, boa noite. O Jornal da Record News começa destacando as regalias dos políticos de Brasília, não aqueles que ocupam o Congresso, mas os que moram no presídio da Papuda. No local que já recebeu Paulo Maluf e abriga hoje José Dirceu e Gedel Vieira Lima, quem manda é este homem aqui. Luiz Estevão, ex-senador preso por desvio de dinheiro nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Considerado pela polícia o dono do pedaço, o ex-senador, como um bom administrador, promoveu melhorias. Mandou reformar a ala onde fica no presídio. Na mais nova do ex-senador, foram apreendidos chocolates e 5 pendrives na cela dele. Estevão, inclusive, seria o homem que permite quem pode ter visita fora do horário na Papuda. Não se engane, qualquer semelhança com o resort de Sérgio Cabral, em Benfica, no Rio de Janeiro, não é mera coincidência. Isso só acontece por um motivo: a vista grossa de agentes públicos corrompidos. Veja outros destaques do Jornal da Record News. No comércio, as vendas estão longe de estarem aquecidas. As lojas tentam descontos e liquidações, mas os centros comerciais estão assim, pouco movimentados. Alguns até fecharam as portas. Segundo o Sincomércio, só este ano em Araraquara foram fechados 300 postos de trabalho. E cortar pessoal é ruim para todo mundo. Para o funcionário que perde o emprego e para o lojista que vê o movimento diminuir. E essa crise deve afetar também a segunda melhor data do comércio, o Dia das Mães. Agora vamos falar de economia, um assunto ultimamente não vem em boas notícias, né? Já que o país vive uma crise muito grande. Isso é verdade, Pedro, mas na contramão tem atividades que mesmo em época difícil andam longe dessa instabilidade. É o caso das cervejas artesanais, mercado que registrou um aumento de 20%. Os ingredientes são conhecidos: malte, lúpulo e cevada. Mas o jeito de se produzir é diferente. Feito com um toque artesanal, uma das bebidas mais antigas do mundo ganha espaço no mercado gourmet. Este é um ramo que, na contramão da crise, vem crescendo. Segundo o Ministério da Agricultura, em 39 dias foram registradas 77 novas microcervejarias como esta. Hoje são quase 400 no país e tem espaço para crescer ainda mais. Essa agora é para os pais. Férias e crise econômica. O que fazer com as crianças? Esse tem sido um dilema e tanto. É verdade, viu, Pedro? E com o orçamento muito apertado, o jeito é investir nas colônias de férias e colocar a garotada para gastar energia. Ana Luísa, tá gostando daqui? Sim. Por quê? Porque é legal. Por que é legal? Porque a gente brinca bastante. Quer ir embora? Não. Tá gostando? Aham. Quer ir embora? Não. Por quê? É muito legal. Mas é correndo que elas mais se divertem. E que pique desses pequenos. Até eu me arrisquei a brincar com eles. Vou conversar aqui com o monitor, com o Rafael. Rafael, como é que faz para segurar essas crianças? Cara, não tem como, viu? Você pode ver que a gente apita, grita, mas não tem como. Eles se divertem demais. Você tá até suado já. Não tem como. É gritar, é apitar, que o importante deles é se divertir, vir aqui dar risada nas férias e é o mais importante pra mim. Gastar essa energia toda. Gastar energia toda. Chegar em casa, o pai dá a janta, come e dorme. E gastando essa energia concentrada durante o ano, quem agradece são os pais. Em São Carlos, um jovem que cumpre medida socioeducativa na Fundação Casa foi aprovado para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Pois é, agora ele serve de inspiração para os colegas e, seguindo o exemplo dele, mais 2 internos vão prestar a prova do Enem. Eu fui lá conferir essa história que você vai ver agora. Atrás dessas grades estão jovens privados do convívio em sociedade. Adolescentes que cometeram crimes e hoje pagam pelos erros. Numa briga de rua, eu estava eu e meus amigos, aí um menino veio para cima de mim com uma faca, aí quando eu consegui catar a faca eu dei nele. A segunda chance desses jovens passa por esta palavra aqui: educação.
Mais de 4.000 adolescentes participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. 542 conseguiram passar para a segunda fase e um deles aqui da Fundação Casa de São Carlos. Depois que as negociações com o futebol francês não deram certo, o atacante Adriano pode ter um outro destino. O jogador foi oferecido ao Guaratinguetá, time do interior de São Paulo. A contratação do Imperador divide a opinião dos torcedores. A cidade das Garças pode se tornar a terra do imperador. O Guaratinguetá confirmou o interesse em contratar o ex-atacante da seleção brasileira, Adriano. O Guaratinguetá disputa a Série A2 do Paulista e o campeonato da Série C do Brasileiro. Adriano viria para dar experiência a um grupo formado por jovens jogadores. E ele conhece bem a cidade. Foi naquele estádio, em 2008, que ele fez os 2 primeiros gols com a camisa do São Paulo pela estreia do Campeonato Paulista. Um aluno do ensino médio do interior de São Paulo foi selecionado para integrar o time brasileiro da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia. Com uma rotina puxada de estudos, o garoto conta com o apoio da família e de amigos. Desvendar as estrelas e os planetas. Falar que Gustavo vive no mundo da Lua não é ofensa. O estudante de São José dos Campos está entre os 5 brasileiros selecionados para disputar a 7ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia. A Olimpíada acontece aqui mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro, entre os dias 27 de setembro e 4 de outubro. E se você acha que o Gustavo já estuda muito, ele promete se empenhar mais. Em breve ele fará um treinamento no Observatório da Universidade de São Paulo, na cidade de Valinhos, no interior do estado. ZYB 874, Televisão Sorocaba SBT. Cadeias de São Paulo estão cada vez mais abarrotadas por causa da greve dos agentes penitenciários. E hoje houve tumulto entre PMs e grevistas que queriam impedir a transferência de 100 presos na capital. Não vai entrar! Não vai entrar! Os grevistas não quiseram abrir o portão do Centro de Detenção Provisória Chácara Belém, na Zona Leste. A cena se repete em várias cidades do interior paulista. Por conta desse impasse entre grevistas e governo do estado, 30 detentos não conseguiram entrar no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba. E eles tiveram que almoçar ali, na calçada, e olha só, algemados. Os detentos que vieram da cadeia de São Roque na manhã de hoje passaram o dia na rua e só conseguiram entrar com a ajuda da Polícia Civil. Moradores de Ibiúna entraram em contato com a nossa equipe para reclamar das condições do transporte coletivo na cidade. Nós fomos até lá conferir a situação e confirmamos os problemas. Todos os dias, os moradores da cidade são obrigados a conviver com um drama: a precariedade do transporte público. Os problemas são muitos: ônibus velhos, pneus em más condições, cabos expostos e veículos depredados. Reclamações por aqui é o que não faltam. E olha, a gente percebe que a reclamação dos moradores tem fundamento. Aqui no meio da rua, no centro de Ibiúna, nós encontramos um ônibus parado, quebrado, no meio da rua. São 3 horas da tarde de um dia de semana e tem um funcionário da empresa fazendo a manutenção no ônibus e ele aqui impedindo o trânsito de outros carros. Questionamos o mecânico da empresa sobre o problema. Parou do nada aí? Não sei, cheguei agora e tô tentando resolver.